Real welcome to our class. This is the second class of the pronunciation course. So this lesson we will talking about of the pronunciation of the eight in English. Yes, we have the different sounds for these two words. So will be very interesting. And this is the part one of this lesson. So you have two parts. So pay attention. We will receive a lot of hacks that will help you to understand how you can improve your English pronunciation. So we will have a lot of things to talk in this lesson. So you have two parts. Então a gente vai ter duas partes dessa lição. Você vai ver que você vai aprender várias maneiras de melhorar a sua pronúncia desse famoso GH. Quantas vezes a gente já viu ali o GH na palavra? Em vez de falar daughter, falamos daughter. Ou neighbor, neighbor. Já viu, já sentiu essa dificuldade? Já teve essa pronúncia errada? Você vê ali a palavra daughter, que é filha, e vê e lê dogter. Ou neighbor, neighbor. A gente vê assim, rapaz, por que esse GH está no meio da palavra se ele não tem som? Mas ele tem, algumas vezes ele tem som. Algumas vezes ele tem, outras vezes eles não têm. Bom, vamos à aula, vamos entender, vamos à parte 1 agora dessa aula e você vai aprender bastante. Vamos lá, compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder entender melhor essa fonética do GH. Então, temos aí a fonética do GH. Vamos iniciar nossa segunda aula e vamos logo aprender bastante coisas hoje. Então, vamos lá. Fonética do GH. Então, vamos começar com algo bem fácil, que é o GH. No inglês, temos muitas palavras que têm GH. Ele pode vir no início, ele pode vir no meio, ele pode vir no fim, mas cada um tem uma pronúncia diferente. Calma aí, aí fica difícil. Como é que é? Todo GH tem uma pronúncia diferente? Poxa, mas aí fica difícil. Você pode ter pensado assim. Mas calma que eu vou te dar a solução de como que você pode pronunciar o GH da forma correta. Lembrando que, no inglês, para toda regra, existe uma exceção. Então, a gente vai abordar também um pouquinho disso aqui nessa aula. Então, a gente vai ver que a gente tem as pronúncias corretas, que, no geral, podem se encaixar, mas a gente vai ver que também existem algumas exceções. A gente vai abordar um pouco dessas exceções e vamos entender mais elas a fundo. Então, vamos lá. Vamos entender a pronúncia do GH. Então, o GH, ele basicamente vai ter três pronúncias. Isso, exatamente, três pronúncias. Ele vai ter um som de F, um som de G e também o chamado silent letter. O que é o silent letter? Silent letter é quando não tem, quando a letra ela não é pronunciada. Já viu aquelas palavras que a gente vê ali um monte de letras lá na palavra e só pronuncia duas ou três? Por exemplo, o passado de think, que é thought. Você vê ali a palavra é T-H-O-U-G-H-T. Aí você come a maioria das palavras e fala thought. Thought. No inglês isso acontece bastante, né? Tem até o GH nessa palavra, né? Então a gente vai ver quando isso acontece. Aí você fica assim, poxa, mas calma aí, como é que eu vou saber quando o GH tem som de F, quando que ele tem som de G, quando que ele é um silent letter, para não pronunciar ele? Então, vamos entender. Então, aqui a gente vai abordar primeiro quando ele tem som de F. Por exemplo, temos aqui tough, tough, tough. Tough é força, né? Alguém que está se esforçando em fazer algo. Por exemplo, I tough to do it very well. Então, me esforcei para fazer isso muito bem. Temos também o cough, cough.
Nesse período de pandemia, o cough se tornou bem comum, né? Temos também o laugh. O laugh, que é a risada, né? Aquela risadinha de bebê, né? Laugh. Temos até uma expressão em inglês que equivale muito à de português, que eu vou até colocar aqui para você, que é who laugh last, laugh best. Who laugh last, laugh best. E realmente o que equivale ao nosso no português. Quem ri por último, ri melhor. Who laugh last, laugh best. Ok? Temos também aqui um exemplo de um filme que eu coloquei aqui para vocês, que é o Enough. 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 Que é o suficiente, né? Algo suficiente. É interessante, uma coisa interessante. Os filmes, quando eles são traduzidos, eles geralmente não recebem o mesmo nome em inglês, que está no inglês, não é traduzido ao pé da letra, né? E isso é bem interessante. E isso também acontece com esse filme, Enough. Isso também acontece, né? Por exemplo, esse filme, Enough, Suficiente, dificilmente você ia assistir um filme desse, né? Você chega lá, o título está lá, Suficiente. E tanto que ele foi traduzido como Nunca Mais. Esse é um filme da Jennifer Lopez, é um filme onde ela, no início, ela apanhava do marido, né? Ela acaba se separando do marido e, no final, ela aprende artes marciais e luta com o marido, né? Bate nele, uma coisa assim. Eu sei que até ela concorreu ao prêmio Framboesa de Ouro, né? Como pior atriz. Infelizmente, né? Foi uma mancha que existe na carreira da Jennifer Lopez, esse filme. Enfim. Mas o ponto é, quando o filme ele é traduzido, quando o título do filme ele é traduzido, o ponto em questão, por que ele é diferente? Isso acontece porque quando o filme ele é traduzido, quando tem a tradução do título, se ele não chama atenção o suficiente, como por exemplo acontece do Fast and Furious, que é Velozes e Furiosos, ele chama bastante atenção. Mas o Enough, né, ele foi traduzido para Nunca Mais, né, para talvez dar a ideia do filme e atrair o público. Né? Então, a tradução do título é feita não ao pé da letra, mas traduzida de uma forma que atraia o público para assistir o filme. Por isso que acontece aí, e às vezes você não conseguir traduzir, tentar traduzir o título do filme e não encontra ele em inglês, ou tentar traduzir ele do inglês para o português e não encontra, às vezes, em português. Né? Isso é uma coisinha a mais aí para a gente entender. Então, temos aí o som de F. O som de G também. Aqui, por exemplo, ghost. Ghost. Ghost é o fantasma. Né? E agora a gente, mais uma vez, me desculpe se você está aí no horário do seu almoço, ou no horário do café, ou da janta, mas eu tive que colocar espaguete. Espaguete, que é uma delícia. Ok? E temos também o yogurt. 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 Ok? Então vamos aqui aos silent letters. Os silent letters é quando o GH ele não vai ser pronunciado. Por exemplo, night, night, né, que é noite. Light, que é luz. Light, light. Right, que é direita. E throw, 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 que é através. Então, descomplicou um pouco, né? É. Ah, sim. Um pouco. Nem tanto. Deu uma descomplicada. Facilitou um pouquinho. Facilitou? Ah, me diz que você faz, que facilitou. Um pouquinho facilitou. Mas a gente vai entender mais. Vai se aprofundar mais. Eu vou te passar um hack agora, um macete, que vai ser o Ace in the Hole. Ou seja, o pulo do gato, digamos assim. Ou o trade secret, que seria um segredo comercial. Vou te dar um segredo que vai te ajudar a entender claramente como pronunciar da forma correta o GH e quando saber que ele vai ter som de G, se vai ter som de F ou se ele não vai ser pronunciado.
Então, vamos lá? Vamos para o pulo do gato? O Ace in the Hole? Vamos para o Ace in the Hole. Não, esse não. Eu acho que esse não é o Ace in the Hole correto, né? A gente não quer afundar. A gente quer o pulo do gato, mas não para dentro do buraco. Vamos lá. Vamos para outro. Ah, agora sim. Esse sim. Esse pulo do gato agora está a maravilha. Sem cair no buraco. Vamos lá. Vamos entender. Então, lembra que falamos que o GH aparece em diferentes lugares nas palavras? Então, esse é o segredo. A posição do GH vai nos dizer quando devemos ou não pronunciar ele. E a forma como a gente vai pronunciar. A gente vai pronunciar com som de G, ou se vai pronunciar com som de F, ou se não vai pronunciar ele. Gostou da dica? Quer saber como? Então, ó, vamos finalizar aqui a parte 1 dessa aula. Começa a parte 2. Eu vou te passar os macetes corretos de como você pronuncia o GH. Beleza? Nos vemos na parte 2 da pronúncia do GH. Vamos lá. See you guys!